Boa noite, Instituto E Invest. Bem-vindo. Esperar minha convidada. Boa noite, Alice. Ana, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Vamos esperar esses minutinhos para a gente ver o áudio e a imagem, tá bom para você? Tudo bem, tudo tranquilo. Eu estou te vendo perfeitamente e te ouvindo também perfeitamente. Que Vamos bom. esperar esse pessoal entrar. Boa noite, Josiei, eu acho que é isso. Isabela Fernanda. Boa noite, Aires também, que entrou. Thaís Monteiro, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos conversar hoje com a Alice Rafu. Conheci ela no balcão lá da Estética, né, Alice? Uhum. Sim, E hoje estamos aqui. Esperar mais um pouquinho para ver se essas pessoas entram. Você acabou de uma aula agora, né? Só de uma aula agora, né? exatamente. Tenho aula de 7 às 8, 8h10 aproximadamente. Uhum. Muito bom. Você conseguiu chamar bastante pessoas para assistir? Então, eu estava meio que esperando, né, a comunicação vindo de você e acabou que eu nem tinha visto que você divulgou Foi. e só agora, mais tarde, que eu pude ver ali no seu perfil, mas enfim. A gente deixa gravado aqui. A gente deixa É, gravado e não, possivelmente. mas também seus seguidores agora recebem notificação também, né? Uhum. Então eles vão ver. Então vamos começar logo, porque aí a gente já deixa gravado, né? Para não perder tempo também. Oi, gente, Café com a Ana Antunes hoje, com a Alice Rafu, a professora de yoga, e ela me chamou a atenção porque ela, além de ser professora de yoga presencial, ela também é online, né? As pessoas, eu não sei, eu vou conversar com ela, vou entender o motivo por qual ela fez isso, né? Partiu para o online. Aliás, muita gente partiu para muita coisa online, delivery, né? Mas ela vai explicar para a gente direitinho. Boa noite, Alice. Boa noite, Ana. Obrigada pelo convite. Oi, não entendi. Muito obrigada pelo convite. Nada, disponha. Eu é que agradeço por você ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui com a gente, para explicar um pouquinho e passar um pouquinho de uma dica assim para relaxamento, porque as pessoas hoje em dia na rotina, né, muito estresse, então as pessoas não pensam muito no mental, pensam no corpo, mas esquecem a mente.
né? E a Alice está aqui para nos orientar um pouquinho, passar um pouquinho do seu conhecimento e da sua informação. Quanto tempo, Alice, você está como professora de yoga? Então, eu sou praticante de yoga já tem 10 anos, caminhando para o 11º ano. E desde 2016 eu comecei a dar aulas. Eu fiz a minha primeira formação nesse ano de 2016 e desde esse ano mesmo eu comecei a dar aulas e não parei mais. Nesse período eu tinha uma outra atividade profissional e que fui deixando aos poucos e hoje eu vivo profissionalmente de dar aulas de yoga. É. Então, desde 2016. Uhum. 2016 para cá. Exatamente. Tá. Exatamente. Me tira uma dúvida. É yoga ou yoga? É yoga. Você pode falar como você quiser, mas se a gente pegar a tradução direto da língua do sânscrito, que é a língua mãe do yoga, é yoga. Mas não tem problema, pode ser com Y, pode ser com I. O importante é praticar. Mais importante do que falar é praticar. É a prática, é verdade. Eu fiz uma vez uma aula experimental, é muito bom. Você entra de um jeito e você sai de outro completamente. Uma aula só. Você fazer isso diariamente, né? É muito bom. Quais os principais benefícios do yoga? Olha, Ana, o principal benefício que você pode esperar de uma aula de yoga é você manter a sua mente no momento presente. E seria leviano da minha parte dizer para você que com uma aula você consegue isso. Isso não é possível. Ou, para algumas pessoas, talvez um pouco mais avançadas, assim, espiritualmente, até seja. Mas a prática de yoga é contínua, é constante. E não se resume a uma aula ou àquela experiência ali em cima do tapete. Então, é muito válido que a gente espere de uma aula de yoga a atenção plena. Esse é o objetivo com o qual a gente pratica, é manter a nossa mente atenta àquilo que fazemos, né? Então, esse é o principal benefício de uma prática de yoga, é a gente viver com consciência, né? Com atenção àquilo que fazemos. É a gente tentar deixar as reações cada vez mais de lado e tentar trazer para a nossa vida cada vez mais a atitude de presença, a atitude de consciência. Então, reagir mais e agir conscientemente cada vez, reagir menos e agir conscientemente cada vez mais. Então, esse é o principal benefício que eu posso apontar, assim, para quem não conhece a prática. Esse é o melhor benefício. E a partir de uma atenção plena, a partir de atitudes conscientes, a gente pode também partir para uma atitude mais relaxada. Então, esses são os benefícios mais significativos. Porque se a gente for falar de benefícios físicos, tem, claro que tem. Quem pratica yoga, com certeza leva uma vida mais saudável fisicamente, mais atenta mentalmente. Mas a verdade é que a saúde física você pode alcançar de várias formas. Não é só na prática de yoga. Tem academia, tem atividades, o esporte, a dança. Tudo isso são atividades que beneficiam o seu corpo, né? O yoga beneficia o corpo sim, mas ele não para ali. Tem outros benefícios que vão para além do corpo. Entendi, entendi. É porque é uma concentração, você presta atenção na sua respiração, nos movimentos, né? E normalmente a gente faz um ambiente fechado com uma musiquinha, então aquilo também ajuda a dar uma relaxada, você a prestar atenção. Eu fiz foi ao ar livre. Você indicaria ao ar livre ou ambiente fechado? Você prefere o quê? Eu, particularmente, indico o ambiente fechado. Eu indico o ambiente fechado por quê? Porque nós, no nosso mundo moderno, né, na nossa vida moderna, a gente já tem muitos estímulos para
tirar a nossa atenção. Então, qualquer formiga, qualquer mosquito, qualquer espetada de grama é um motivo que tira a sua atenção. Então, por esse motivo, não que eu não goste do ar livre, eu acho fantástico, né? Praticar yoga no sol. Mas, por exemplo, tem determinados elementos, né, que a gente fica vulnerável do lado de fora, que podem tirar a sua concentração. Então, para minha opinião pessoal, a prática deve ser feita num ambiente fechado. É uma opinião pessoal, mas também um parecer profissional. Porque Também, um pouco. Mas mas de forma nenhuma, assim, que deixar claro que não invalida as manifestações de outros profissionais qualificados que fazem yoga ao ar livre, né? Que proporcionam yoga ao ar livre. Isso não invalida as iniciativas. Essa é minha opinião pessoal, a minha preferência pessoal. Isso não invalida, né, uma boa aula acontecer ao ar livre. Eu entendi. Não, mas também tem um fator de algumas pessoas são alérgicas à mordida picada de mosquito, né, a formiga. Eu, por exemplo, sou a grama. Se eu ficar na grama mesmo, eu começo a ficar com coceira. Então, você imagina você praticando, né, lá, relaxando, e de repente você começa a coçar. Mas boa dica. Que quer procurar, é uma boa dica. Né? A gente vê essa diferença. Né? Exatamente. Tem alguém que fez uma perguntinha aqui. Eu não sei se você vai dar esse momento depois para as perguntas. Eu vi também, mas se você quiser deixar para o final, você quer responder agora? Pode responder. Não sei se você estiver controlando as perguntinhas aí, depois a gente pode responder. Quantos minutos diários, né? Na verdade, é o Aires, né, que está perguntando isso. É o Aires? Acho que sim. A verdade, Aires, é que você que vai dizer qual a constância que você pode, dentro da sua vida, dedicar a isso. A gente já sabe que yoga é uma disciplina, e como toda disciplina, ela precisa de um tempo, né? Uma constância. Qual é a constância possível para você? É uma vez por semana? São 30 minutos diários? São 40 minutos? Então, é claro que tem um padrão de aula. Por exemplo, a minha aula dura em média 1h10, 1h15 no máximo. Mas é claro que você pode dizer qual é a quantidade de minutos diários que se recomenda para a prática, né? Porque ali você vai trazendo para a sua realidade. É mais importante que você pratique no tempo que você pode praticar do que você não pratique, por exemplo. Então, não se exija tanto, né? No início, principalmente, que você se dê ali essa liberdade de começar pequeno, sabe? De começar devagar, de começar com 10 minutos, 15 minutos que seja, e à medida em que aquilo for realmente fazendo bem, você vai aumentando gradativamente. Sem tantas cobranças, sem tantas exigências. Então, vai devagar, né? Então, por isso eu não te digo, assim, quantos minutos diários. Acontece que a sua pergunta me induz a uma outra resposta, que é a seguinte: se você vai praticar com orientação profissional, e é isso que eu indico, que você pratique com orientação profissional, é lógico que você vai praticar uma aula que tem ali uma média de 1 hora de aula, né? Se você vai praticar sozinho, e tem hoje algumas ferramentas de prática que você pode buscar na internet, como o YouTube, né, como aulas online, né? Você pode ali tentar a prática sozinho. E você tem a opção de diminuir ali essa quantidade de 1 hora para 15 minutos, 20 minutos. Mas é muito importante que você tenha acompanhamento profissional, pelo menos periodicamente, para que esse profissional faça ajustes, te direcione, te encaminhe ali numa direção correta. Porque a prática de yoga parece inofensiva, mas sem a devida orientação, pode causar lesão no seu corpo, pode causar machucados, você pode se lesionar. Então, tudo que a gente trabalha no corpo precisa de orientação profissional.
Verdade. Vou complementar aí, você também, assim, uma dúvida também nesse tempo. Eu, por exemplo, eu tenho, assim, não sei o motivo, mas passou de 40 minutos em tudo que eu faço, até uma fila que eu fique, eu não consigo mais me concentrar, eu já tenho uma certa irritação. Então, no meu caso, se eu fosse praticar, se eu ultrapassasse esses 40 minutos, seria prejudicial para mim, no Uhum. caso, da aplicação. Entendi, entendi. E aí você vai realmente caminhando aos poucos, porque numa aula existem várias fases da aula, né? Uma aula é pensada, eu estou falando da aula como eu conduzo. Existem outros formatos de aula, mas de modo geral a gente utiliza ali as mesmas ferramentas. Então, existe o momento inicial, existe o momento preparatório, existe ali o ápice da aula, e depois existe ali a diminuição daquele ritmo para que a gente entre em relaxamento. Então, é uma aula dinâmica, apesar de muitas pessoas terem a crença de que yoga é muito parado, na verdade, você não fica muito parado. Você exercita a sua capacidade de atenção, né? Então, é uma espécie de meditação em movimento. Você se utiliza do seu corpo para alcançar a mente. É verdade. Exige força, exige equilíbrio, né? Força, equilíbrio. Eu sei. No outro dia você fica um pouquinho dolorido, fica assim. Porque Sim, você sim. faz posições, você faz algumas posições que a gente não está acostumado. E que, ao mesmo tempo que relaxa, né? É fora da nossa rotina. Mas eu super indico o yoga, eu indico muito, muito mesmo. Por isso que eu resolvi até fazer essa live com você. Como funciona as suas aulas online, Alice? Posso fazer, então, a resposta que quando a gente começou aqui a live, você falou assim, ela vai contar como foi que ela chegou no online. Então, posso contar um pouco essa história? Então, a turma online, ela surgiu da necessidade da quarentena, né? Eu tinha um estúdio presencial que não era em Araruama, eu moro em Araruama há pouco tempo, mas eu tinha um estúdio presencial que precisou ser fechado quando a gente teve o decreto de quarentena e eu precisei realmente fechar o meu espaço físico. E o que que eu ia fazer com os meus alunos, né? De que forma que eu iria continuar a existir? Partir para o online. Eu não sabia dar aulas online, aprendi no susto, aprendi na marra, engoli o choro e vamos para frente. E desde então eu dou aulas pelo Zoom. Eu tenho um aplicativo de reunião que não necessariamente precisa ser o Zoom, mas eu fiz a escolha do Zoom Sim. e a aula funciona tal como uma aula presencial, né? Com todas as etapas que preciso cumprir e com ajustes. O mais legal disso, né, do aplicativo de reunião, é que há a interação do professor e aluno. Eu vejo todas as minhas alunas de uma televisão grande que eu tenho aqui, então eu consigo visualizar a pessoa que está do outro lado e consigo fazer ajustes verbais, né? Porque a condução da prática, a gente precisa saber fazer o ajuste manual, mas a gente também precisa saber fazer o ajuste verbal. E como eu não posso tocar na pessoa que está ali do outro lado, eu consigo direcionar, né, o que ela precisa fazer. Ah, gira o ombro para trás, ou flexiona um pouquinho o cotovelo, e a pessoa vai realmente ali se ajustando. Então, é uma aula completamente interativa, onde tem piada, onde tem essa interação e até mesmo a seriedade necessária para se conduzir uma aula, né, do início ao fim. Deve ser bem divertido. Bem divertido. Sim, quando as pessoas entram na aula e às vezes a turma fica cheia, né? Tem dias que eu dou aula para uma pessoa, tem dias que eu dou aula para 5, 6 ao mesmo tempo. Então, isso depende muito do dia, porque é como num lugar presencial, né? Tem dias que a gente falta. Tem Eu, meses que a gente paga a mensalidade e nem vai, né? Acontece. eu E o contato é muito bom, né? Mas a sua aula online, né? Assim como outras que surgiram, né, na pandemia, outros profissionais, né, correram atrás disso, é bom.
hoje em dia, porque a gente quase não tem tempo. Muita gente fala, não vou fazer yoga porque eu não tenho tempo, porque eu chego em casa tipo 7, 8, ainda vou tomar banho, me arrumar para ir. Aí tem a opção online. Aí não tem desculpa, não faz quem não quer, não Não é? faz. Tem uma pergunta aí, você quer responder? Deixa eu ver se eu encontro aqui a pergunta. Nossa, andou bastante aqui. Obrigado pela orientação. De nada, Aires. Muito obrigada pela pergunta. Em relação ao acompanhamento profissional, é acessível a todas as classes sociais? Olha, isso é uma ótima pergunta, porque, de fato, o yoga tem se tornado uma atividade muito cara, né? Mas o que eu costumo fazer, né, nas minhas aulas? Além de eu ter opções que podem ser variadas, eu sempre deixo a porta muito aberta para as pessoas que têm interesse de conversar comigo. Ah, esse valor não é possível, mas qual o valor que é possível? Então, existe aqui uma disposição ao diálogo e de ajustes, né? E eu só posso falar por mim. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. É K. Oliver. Acho que é É, isso. é. Então, eu só posso falar por mim, Ká, e eu mantenho sempre a minha porta muito aberta para todas essas questões e essas considerações que são individuais, né? Eu tenho ali o meu valor de trabalho, porque... E aí, sem querer puxar muito a sardinha, mas assim, a gente estuda muito, a gente faz cursos, são cursos caros, nem sempre os cursos eles são no mesmo local onde eu estou morando, então eu preciso às vezes me deslocar, viajar, buscar conhecimento, me especializar cada vez mais para ter um bom repertório de oferecer uma boa aula. Atualmente, por exemplo, eu estou, né, me especializando em yoga hormonal, que serve tanto para homens quanto para mulheres que não só que estejam entrando ali naquele momento da menopausa e andropausa, porque muitas vezes a gente precisa ali de um preparatório para essa parte, né, para essa fase da vida, mas também para pessoas que de alguma forma se desequilibram hormonalmente, no sentido assim de sofrerem quedas de humor, sabe, ansiedade, depressão, baixa libido. Então, o yoga hormonal ele vem como um bom método para esses momentos das pessoas, né? Então, é isso, assim, a gente vai estudando, vai se especializando, vai ganhando comprometimento com o aluno e existe um valor de aula, mas a minha porta está sempre aberta para possíveis ajustes individuais. E Não, aí, em isso, relação ao valor que precisa ser investido para ter um profissional dando o apoio necessário, acho que é isso, né? Mais ou menos o que eu te respondi. Espero que tenha ficado claro. não, ficou assim, ficou assim. Essa questão aí hormonal é muito interessante, né? Principalmente para as mulheres e os homens a partir dos 40, né? Eu tenho 45, então eu já sinto na pele, ainda não estou, eu acho, mas eu acho que eu já estou encaminhando. Então é meio complicado. E como você é uma mulher que faz atividade física, né, que ali está se movimentando e tudo, a gente acaba criando um pouco mais de intimidade com o nosso corpo. E sim, eu também tenho 45, a gente tem a mesma idade. E não é que a gente esteja entrando, isso depende também, isso é muito individual, né? Mas realmente a gente já começa a sentir sinais, né? E não são sinais muito nítidos, são sinais que a gente precisa ficar mesmo atenta, assim, uau, hoje isso foi diferente, né? Uau, eu senti diferente aqui hoje e tal. Então, sim, o yoga hormonal é maravilhoso para isso. É uma excelente ferramenta para encarar essa futura fase, né? Que é uma fase depois dessa dos 40, que é uma fase mesmo de entrada, né? De um processo de envelhecimento. Envelhecimento todos nós estamos. Mas eu digo assim, um envelhecimento um pouco mais avançado, e que a gente possa vivenciar essa fase com saúde e com disposição, né? Sim, sim, claro. É difícil para muita gente aceitar, né? Que o Uhum. tempo
que a idade, os cabelinhos brancos chegam, que as ruguinhas, tem pessoas que têm Sim, dificuldade, né? E essa prática eu acho que ajuda as pessoas a se aceitarem mais. É com como você certeza. pratica exercício, eu ou as outras pessoas, a gente vai tendo mais facilidade, como você falou, a gente tem mais intimidade com o corpo, né? Por isso que é bom praticar exercício, seja ele qual for, em qualquer tempo, em qualquer idade, porque quando você chegar aos 40, 45, 50, você já está se adaptando, não é isso? Uhum, A exatamente. realidade. E para quem pensa que só as mulheres sofrem, estão enganados. Os homens também passam por esse processo, né? Os homens que estão aí online ou que vão assistir, fiquem atentos. Vocês também passam por um processo. Não é só as mulheres, né? Então é sempre bom a gente estar sempre se cuidando e procurando um profissional. Tem informação em qualquer lugar, né? A gente chama o Google, mas procura um profissional, sempre. Vamos continuar aqui. Você também dá aulas presenciais, né? Sim, aqui em Araruama eu dou aula presencial já há alguns meses, numa escola de dança maravilhosa, que eu não sei se vocês conhecem, chamada Pode Beat falar. Dance. Beat Dance. E é uma escola fantástica, tem várias modalidades de dança e eu sou uma das professoras dessa escola com yoga. Eu dou aula pela manhã, às 7h30 da manhã, toda terça e quinta, desde Beleza. fevereiro desse ano que eu tô lá. E me diz uma coisa, quantas vezes por semana você indica a prática do yoga? Vou dar a mesma resposta para o Aires. Ah, Você que vai me dizer, né? Às vezes né? a pessoa fala assim: ah, eu não tenho tempo de praticar. Eu vou fazer um esforço aqui na minha agenda, eu vou conseguir um horário. Toda terça-feira de manhã eu vou praticar. Ah, beleza, então tá. De repente, aquilo começa a fazer tão bem para ela e ela vai fazer outro esforço e vai encontrar a quinta-feira. Aí, de repente, começa a fazer tão bem que ela, Alice, eu quero mais, sabe? E isso já aconteceu comigo. A pessoa começou com uma vez, aumentou para 2, 3 vezes. O que que eu faço assim com as minhas alunas, né? Minhas alunas, principalmente as alunas online. Eu tenho as aulas regulares, né, nos horários específicos, mas eu tenho também um canal no YouTube. Então, muitas vezes, esse conteúdo que está ali no YouTube, ele serve como complemento. Então, a pessoa que, eu quero mais, aí vai lá no YouTube, pratica uma aula, né, pratica ali um exercício e tal, e está sempre ali se complementando. Mas é isso, a constância ela é individual. Uma coisa que a gente tem que ficar muito ciente é que o yoga nos dá na mesma medida que a gente se doa para ele, na mesma intensidade, na mesma moeda. Então, se eu me dou muito, eu vou receber muito. Se eu me dou preguiçosamente só um pouquinho, eu vou receber um pouquinho. Então, a constância e ali esse caminho é você que vai dizer. Sabendo que quanto Entendi. mais você praticar, melhor você vai se sentir, melhor você vai ficar. A gente vai se adaptando, né? Exatamente. Quais os principais motivos pelo qual as pessoas procuram mais a prática do yoga? Desde dessa história de pandemia, desde que a gente começou com toda essa questão de lockdown e de quarentena, o que eu mais tenho escutado, primeiro foram pessoas que se sentiram muito sedentárias e precisavam movimentar o corpo. E logo na sequência, pessoas que se sentiram muito ansiosas e desequilibradas no sentido das suas emoções. E o yoga, ele nos dá essa oportunidade de olhar para o corpo, olhar para a mente e para as emoções com clareza e objetividade. Não significa que vai curar a sua ansiedade. Não, dependendo do caso, é caso mesmo de tratamento profissional com outro tipo de profissional, tratamento medicamentoso, né? Isso quem vai dizer é o médico que pode te acompanhar você. Mas o yoga ele entra com uma excelente ferramenta de apoio
e de ajuda a esse tipo de tratamento. Porque deixa você orientado para você. O autoconhecimento é importante para que você identifique possíveis gatilhos, para que você identifique possíveis situações que possam fazer desencadear uma crise. Então, é essa intimidade que você ganha com o corpo, você ganha também com as suas emoções. Você ganha também ali com a forma como você se relaciona com o mundo, né? Entendi, entendi. A minha filha, ela sofre de ansiedade, mas Uhum, ela tenta se controlar, né? Eu não sei. Eu tô, mas depois da pandemia, realmente deu uma mexida. A gente perde uhum, um pouco assim, o rumo, ou às vezes alguma coisa muito pequena acontece, a gente já, né, perde assim um pouco o controle, né, das emoções, como você falou, e realmente também o yoga faz esse equilíbrio. Eu uhum. experimentei, eu posso falar, realmente ele traz um certo equilíbrio. Na correria, né, do dia a dia, as pessoas não estão tendo muito tempo, né, para se exercitar, para praticar o yoga, não estão tendo tempo para nada, né, muito mal para comer, né, e dormir. A maioria das pessoas estão correndo atrás. É... Mas assim, você tem alguma dica? Por exemplo, quem fica muito tempo em escritório, quem fica muito tempo em carro, tipo taxista, esses motoristas de Uber, né? Ou, não sei, até a dona de casa mesmo, que está ali, que não tem aquela vontade de ir para a rua e tal, mas também não tem ainda condições para estar praticando alguma atividade física, mas quer dar uma relaxada. O que que Uhum. você... Então, isso também é um processo também muito individual, porque às vezes relaxar significa movimentar o corpo, né? Às vezes relaxar significa descansar a mente. Então, a minha dica é que a pessoa comece a praticar. Quem se sente muito estressado, quem se sente muito angustiado, que comece a praticar, que arrume um jeitinho de inserir. Mas, não consigo. Observa a respiração. É essa a dica que eu posso dar. Está se sentindo muito confuso, muito angustiado, muito. Observa a respiração, tenta identificar ali o seu ritmo, a sua capacidade respiratória, a forma como você respira, sem julgamentos. Não precisa julgar, né? Às vezes a gente para e fecha os olhos e percebe que a respiração está ofegante. Vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo, sei lá, exagerado. Então a pessoa para, fecha os olhos e percebe que a respiração está muito ofegante. E ali ela já começa. Ai, minha respiração está muito agitada. Ai, eu estou muito agitada. Meu Deus, mas eu preciso me acalmar. Ai, mas eu não sou calma. Ai, eu sou muito ansiosa. O que eu posso fazer? Então, assim, tenta tirar essas esses adjetivos, tenta desadjetivar a prática e olha para você, acolhe e só, sabe? E só observa, não tem problema estar agitado. É assim que você se apresenta hoje. Então, começa a trazer essa atitude de acolhimento, de relaxamento. Relaxamento no sentido da atitude de relaxamento, né? A minha atitude de relaxamento, que eu possa olhar para como eu me sinto e aceitar isso e acolher isso, né? Que eu veja, por exemplo, que eu não posso fazer determinadas posturas porque eu não posso, porque o meu corpo não permite, e eu simplesmente não faço, Uhum, uhum. Você faz né? aquilo que você consegue, você respeita o seu corpo e o seu limite. E quando você Exatamente. para essa dica aí que você está dando, é você olha para você por dentro, né? Você esquece o mundo lá de fora. Mas tem gente que vai fazer essa sua respiração aí, eu lembrei agora de uma situação, e fica pensando, eu tenho que fazer arroz, eu tenho que pegar o filho na escola, né? Todo Não mundo. adianta, não adianta. Não, mas isso é todo mundo, tá? Isso é todo mundo. A nossa mente, ela é composta de pensamento, né? O que que diferencia uma mente agitada de uma mente tranquila? É a distância de um pensamento para o outro.
Se, se entre um pensamento e outro a distância é muito curta, significa que eu vou encaixar mais pensamentos, né? No mesmo tempo. Se a distância entre um pensamento e outro é mais distante, aqui nesse mesmo tempo eu só vou encaixar dois pensamentos. Então a diferença de uma mente agitada para uma mente mais tranquila é esse espaço entre um pensamento e outro. Mas o pensamento, ele vai acontecer. É natural Vai, do nosso mente. vai, vai. Principalmente para gente que não está acostumado, né? Realmente, a gente tem que se desligar e não vai ser de uma hora para outra. Como você falou, é a prática. Exatamente. Chegamos ao. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, por mim tá tudo bem. Tá tudo bem? Então a gente pegou aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas, a Alice, ela faz vídeos, ela faz postagem no Instagram dela, dando pequenas dicas de posição, né, de respiração. Eu vejo lá, é muito legal, vale a pena entrar no perfil dela, dar uma olhada. Tem o canal no YouTube também dela, é só vocês entrarem lá. Eu vou deixar, né, na descrição desse vídeo aqui, que eu vou deixar gravado. Alice, eu quero te agradecer muito, muito mesmo por essa live, por essa explicação. É muito bom, vale a pena. Quero te agradecer pelo seu tempo aqui comigo. Quero agradecer a todo mundo que participou, quem fez pergunta. Quem quiser tirar mais dúvidas, depois entre em contato com a Alice. Quem quiser participar da aula dela, né, online, eu recomendo. Eu vi lá as postagens dela, é muito boa. Você vê pelo semblante da Alice que, nossa, olha, é luz, é luz. É. Então, assim, pessoas que têm um semblante assim, muito de luz, vale a pena a gente estar perto, conversar. É uma pessoa que tem muita informação, então eu recomendo. Eu tive a oportunidade de estar com ela lado a lado, pessoalmente. Obrigada. Nada. Ou então vai no estúdio, né, onde ela agora está dando aula presencial também, né? E tem gente que gosta de contato físico, né? Então é só ir lá, ela tem duas opções. Muito obrigada a todo mundo. No próximo sábado, inclusive, a gente tem um aulão presencial a partir das 9 da manhã e vai ser lá nessa escola. Quem tiver interesse, quem tiver disposição e disponibilidade para participar, será muito bem-vindo. E só complementando aí a sua informação, no link da minha bio, no perfil do Instagram, tem todas essas informações, WhatsApp, canal do YouTube, né, onde eu dou aula, então lá tem tudo. Tá. Passa o endereço do estúdio. O endereço? É. Me pegou, hein? Eu não sei dizer o endereço. Ah, Avenida Kennedy, pode ser? É isso. Na frente do shopping do cinema. Ah, ficou mais prático. Ficou mais prático. Quando alguém me pergunta assim, fala o endereço, eu dou sempre um ponto de referência também. Então, assim, perto do shopping do cinema. Exatamente, é quase na frente, do outro lado. Quase provavelmente tem um nome, então não tem erro. Ou então entra no perfil da Alice, pega lá o WhatsApp dela, pergunta direitinho e ela manda. Muito obrigada a todo mundo que está aqui, todo mundo que vai ver essa nossa live que eu vou deixar gravado. Muito obrigada, Alice, de novo. Eu que agradeço. Um beijo, boa noite, tá? Tchau, tchau. Beijo. Tchau.